Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão nos ouvindo. Meu nome é Ângela Ruiz, sou jornalista especializada em agro pela Exalc USP, podcaster, e você está conectado comigo ao AgroTalk. O tema de hoje é a movimentação do mercado diante das estimativas da produção brasileira de grãos, e minha convidada é a Roberta Páffaro, diretora de Desenvolvimento de Mercado América Latina da CME Group, é mestranda em agronegócio na FGV e coautora do livro Mulheres do Agro. Seja bem-vinda novamente, Roberta, ao AgroTalk. Oi, Ângela, olá a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês e principalmente para falar do agronegócio, né? O mercado que mora no nosso coração. É verdade, Roberto. E olha, eu fico muito feliz de receber você novamente aqui ao podcast AgroTalk para trazer para a gente essa sua visão, essa análise de mercado tão importante. Recentemente, a Conab divulgou no seu último levantamento que a produção brasileira de grãos na safra 21-22 está estimada em 268 milhões de toneladas. O volume, Roberta, se confirmado, vai representar aí um crescimento de 5% se comparado com a temporada passada, o que representa, então, cerca de quase 13 milhões de toneladas a mais a serem colhidas. Porém, Roberto, o que a gente está observando, né, que a gente vê e ouve dos produtores rurais, principalmente aí em áreas do centro-sul do Brasil e da região norte e nordeste, são queixas por causa do prejuízo causado, ora pela seca, ora pelo excesso de chuva. E eu sei que recentemente você esteve envolvida em uma operação de campo para visitar algumas lavouras de soja. Qual foi o objetivo desse levantamento e o que você observou ao longo desta viagem? Ângela, eu estive pelo Mato Grosso, eu visitei principalmente a capital do agronegócio, como eles dizem, em Sorriso, em que lá até, assim, toda a comercialização, realmente tudo que é vendido, terreno, tudo, eles falam em sacas de soja. É muito interessante isso, que você não compra nada e você, qual que é o preço disso? Uma saca de soja, qual que é o preço disso? Então é interessante até como eles realmente trabalham lá em Sorriso. Mas essa região é responsável ali, todo o Mato Grosso, é responsável por 40 milhões de toneladas de soja. Então, é uma região, o maior produtor do Brasil de soja, quando a gente fala aí de milho, também ali. Então, a gente visitou essa área, foi uma semana, nós percorremos junto com o AgResource, que é o time da AgResource Brasil, nós percorremos essas lavouras, falamos sobre gestão de risco, essa importância deles olharem no mercado, os produtores entenderem como eles podem utilizar essas ferramentas de comercialização a favor deles, e nós percebemos que a soja está muito avariada, a umidade, como você acompanha também, o clima está afetando demais, chovendo muito todos os dias lá, e isso faz com que fique mais difícil a colheita da soja, e, consequentemente, o grão, ele está com uma umidade de 40%, Ângela, é muito alto. E isso acaba encarecendo a mais o processo, porque eles têm que passar por secagem. Então, essa soja tem que passar por secagem, e mesmo assim ela acaba sofrendo algumas perdas, e já tem uma perspectiva, inclusive, o pessoal da AgResource que estava junto com a gente falou com o pessoal do IMEA, lá do Mato Grosso. Existe uma perspectiva dessa produção deles ficar realmente abaixo das 40 milhões de toneladas, já tem uma ideia aproximada aí de 38, talvez 37 já, porque a produtividade, a saca lá, a quantidade de sacas por hectare, eles estavam esperando uma produtividade também recorde de 65 até 70 sacas por hectare, e está variando muito. Tem alguns lugares que a gente ouviu que foi 40, tem outros que está 50, alguns que tem 55, e assim, então assim, chegando ali, beirando 60 no máximo. Então, está variando muito, e isso traz a ideia de que realmente a produção vai ser menor devido a todos esses problemas também, mas anomalias que a soja apresentou durante a produção, que é uma anomalia que até então não tinha sido estudada,
Então, isso também vai afetar essa qualidade do grão e, consequentemente, vai cair o valor de exportação, quando a gente pensa dessa maneira, porque o mercado interno vai acabar suprindo e vai acabar ficando com essa soja que talvez não tenha a qualidade de exportação, mas, lógico, o mercado interno também precisa, principalmente quando a gente fala de biodiesel, essa demanda de esmagar a soja realmente para o combustível e também para a alimentação, lógico. Você tocou nesse ponto da exportação, né? E eu quero trazer esse tema aqui para a nossa pauta, porque o mercado de grãos e do complexo soja, eles estão reagindo ultimamente a muitas complexidades, né? Se a gente for olhar na escalada global, né? Atualmente a gente tem aí a questão da Rússia e da Ucrânia, nós temos a questão também do preço dos insumos e agora a questão, né, climática aqui no Brasil, afetando aí várias lavouras de norte a sul do país, né? A gente observa aí no centro-sul do país, no Rio Grande do Sul, algumas áreas de Santa Catarina e Paraná sofrendo com a falta de chuva, né? O que você traz para a gente dessa análise, nessa complexidade da escalada global? Como que vocês da CME Group estão observando, né, o mercado? Como que ele vai reagir a tantas complexidades? Olha, Angela, na verdade, tudo uma questão de oferta e demanda. Então, quando a gente olha, a gente começa a analisar e observar o mercado, quando você tem uma quebra na oferta, consequentemente, vai afetar a demanda, vai afetar os preços, porque se você não tem essa quantidade para ofertar, e isso a gente pôde acompanhar quando veio o relatório do USDA, esse último relatório que até foi bastante conservador, e na sequência veio a Conab, trazendo aí por exemplo, no complexo soja, na verdade, na soja, na verdade, uma produção de 125 milhões de toneladas. Esse valor ainda pode ser revisado, como eu te falei, a gente começa a observar o que aconteceu no Mato Grosso, e a gente já tem uma perda muito significativa aí no sul, no Paraná, devido à falta de chuva, é todo um fenômeno aí que do Laninha. Então, quando a gente observa essa a oferta do Brasil, que é bastante significativa, contanto que quando a gente olha os primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, tivemos recordes de exportação, e a soja é o primeiro produto a ser exportado, é o mais importante do Brasil hoje, e aí você me fala, nossa, mas a gente ainda está produzindo? Sim, essa soja que foi comercializada ainda é remanescente da soja passada, que foi vendida, porque a soja agora, muitos ainda não estão vendidos, ainda tem 50% da soja para comercializar, porque 50% às vezes é muito comprometido com custos. Então, a gente tem uma possibilidade, uma janela de olhar para essa comercialização e entender um momento de vender, um momento de aproveitar essas oportunidades do mercado. Só para você entender como isso oscila bastante. Quando a gente teve o relatório do USDA no dia 9, no dia 10, saiu também o relatório da Conab, no dia 9 e dia 10 de fevereiro, a gente, só no mercado, na soja, lá em Chicago, foram negociados em um dia 537 mil contratos. Então, 537 mil contratos, se a gente fizer uma conta muito rápida, de 537 mil contratos, vezes 136 toneladas, que é o equivalente, né, a 5 mil bushels, que é o valor de cada contrato, são quase 73 milhões aí de soja, né, 73 milhões de toneladas de soja negociados em um dia. E aí, o que o mercado diz para a gente? Que está trazendo essa volatilidade, que tem muita gente no mercado que está querendo eliminar o risco e muita gente que está querendo
realmente tomar esse risco quando a gente vê investidor, porque tem investidor também que vai atrás realmente dessa diferença, e ele é muito importante porque ele traz realmente essa liquidez no mercado, e que possibilita que o produtor elimine o risco dele de preço, e o comprador também elimine, que ele consiga travar o preço dele no mercado. Então, quando a gente vê uma movimentação dessa, realmente de se chamar a atenção, e aí tem outros pontos, a gente começa a ver os preços, cada vez, as cotações, os preços que são formados, quando a gente vê todo esse volume, esse comprador e vendedor entrando na bolsa, os preços formados estão batendo recorde atrás de recordes. E a gente começa a ver que o preço de agora, ele está mais alto até do que o preço futuro, que isso no mercado a gente chama de backwardation, que é na verdade, que está mostrando para o mercado que esse momento está mais alto e já está precificando o que pode acontecer, o que realmente pode ter uma falta no lado da oferta. E a questão de custos é super importante o produtor olhar agora, como você bem disse, fertilizantes. A gente tem todo esse conflito da Ucrânia e a Rússia. A Rússia é um dos grandes nós compramos da Rússia muito nitrogenado, e também da China é o nosso grande consumidor aí também de defensivos. Então, os produtores, de uma maneira geral, eles já estão preparados agora para o milho, já estão plantando milho muito avançado no Mato Grosso também, e só que tem ainda a preocupação com a próxima safra de soja, que vai começar setembro, outubro, né, depois do vazio sanitário em vários lugares. Então, quando a gente começa a olhar esse mercado, é muito interessante o que vai acontecer e começar a observar todo esse mercado internacional, então a oferta dos insumos, a oferta dos defensivos, porque a gente importa praticamente 70% de todos os fertilizantes que a gente utiliza, Ângela. Imagina a dificuldade se você não conseguir esses fertilizantes, ou se tiver um atraso nesses fertilizantes, isso pode impactar também a próxima safra, pode atrasar alguns processos, ou se plantar sem, a produtividade pode cair, né, ou se plantar com pouco. Então, como pensar adiante? E é por isso que tem que utilizar o mercado, tem que ir atrás de boas informações, porque o produtor precisa estar preparado, ainda mais no ano de eleições, não é, Ângela? Exatamente, a gente vai falar disso também mais adiante, mas agora eu queria que você me acompanhasse, porque eu bati um papo com a Renata Farias. Ela é economista, analista lá na ProSoja Mato Grosso do Sul, e ela também trouxe para a gente uma análise das condições da safra por lá. Vamos ouvir. Renata, a gente está batendo esse papo hoje aqui no podcast Agrotalk, falando aí sobre a repercussão, né, da produção brasileira de grãos, como que o mercado está observando isso, como ele está se movimentando. E você, com a sua expertise no mercado, como economista, eu queria trazer aí para você esse aspecto, né, que a gente observou da Conab ter divulgado o 5º levantamento da safra e trazendo aí uma estimativa de crescimento de 5% se a gente comparar com a temporada passada. Porém, a gente sabe que o Mato Grosso do Sul, principalmente as áreas do centro-sul do estado, tiveram um desempenho aí um pouco prejudicado por causa do impacto da forte estiagem sobre as áreas agrícolas. E aí eu queria focar com você aqui hoje como que você está observando essa estimativa para esse estado de Mato Grosso do Sul, falar um pouco para a gente também sobre as perdas que ocorreram e quais as produtividades estimadas agora. O cenário é pessimista para o Mato Grosso do Sul? O cenário não é totalmente pessimista. Nós temos diferenças entre as regiões, né? A produção estimada está em 11,46 milhões de toneladas, cerca de 2 milhões de toneladas a menos do que na safra passada. Tá? Na região norte, nós temos um cenário muito mais otimista, com áreas, né, de produtividade de 80 sacas por hectare, porém, nesse momento, as chuvas estão atrapalhando a colheita, o que pode aí reduzir um pouco esse volume. Na região central do estado, temos produtores com grande produtividade e baixa produtividade. Porém, é a região que já mais colheu nesse momento, eles já colheram cerca de 40% da área.
Já para a região sul, como você disse, que foi afetado pela estiagem, ele tem um avanço só de 13% da colheita e cerca de 10 a 20 sacas por hectare, um número baixíssimo para os produtores do sul, né, devido à condição da estiagem que eles sofreram. E a condição das lavouras estão muito diferentes, né? Nós temos cerca de 93% de lavouras boas no norte do estado, enquanto no sul nós temos cerca de 90% em condição ruim. Então, a amplitude da diferença dessas regiões realmente é muito grande. Então, nós temos uma média aí de 33% só das lavouras em boas condições. Ou seja, então, a influência do fenômeno Laninha, ele interferiu fortemente aí nas precipitações registradas pelo Mato Grosso do Sul. A gente observa, né, que dentro do mesmo estado há muitas diferenças, né, não só de colheita, mas também na época da janela ideal do plantio dessa produção brasileira de grãos. Então, tem a questão da restrição hídrica também, que aconteceu lá atrás, que a gente observou, em novembro, dezembro, as altas temperaturas. Como que você, conversando hoje com os produtores rurais e com seus pares economistas, vocês estão acreditando aí que no final da produção a gente vai entregar menos que na temporada passada? Isso mesmo, Ângela. Devemos ter uma produtividade em cerca de 50 sacas por hectare, bem abaixo da última safra, né, muito mais comparável com a safra 2019-2020, porém os números ainda são positivos. Não estamos falando de uma quebra de safra absurda. Realmente sofreu danos pelo clima, pelo evento Laninha, né, que inclusive estamos esperando que o fim dele seja antecipado aí para a próxima safra, garantindo então um milho safrinha muito melhor e uma soja 22-23 com maior produção. Essa queda, ela vai trazer aí reflexos para o mercado, para esse produtor que quer colocar esse grão no mercado para exportação? Exatamente. A qualidade será afetada pela umidade dos grãos, que provavelmente não terão umidade específica, né, e desejada aí pelos compradores a nível de exportação. Porém, em volume de tonelada, estará uma boa produção para 2021-2022. Então, digamos assim, em quantidade, a queda não foi tão grande, mas em qualidade, houve perdas sim para os produtores. Então, a gente pode afirmar que a produtividade no estado vai reduzir em Mato Grosso do Sul. Sim, a estimativa da ProSoja-MS é que essa produtividade seja de 50 sacas por hectare. Inicialmente eram previstas 56 sacas por hectare, podendo aí também haver redução desse número com o avanço da colheita nas regiões. Renata, mais alguma informação que você queira trazer para nós aqui, como um spoiler, uma exclusividade aqui para quem nos ouve, para os produtores que estão nos acompanhando? Olha, Ângela, os preços da soja estão num nível muito bom para a venda, né? Mesmo diante de $1 em queda e pelo aumento de investidores estrangeiros no Brasil. Então, vamos aproveitar esse momento que realmente o ano de 2022 é um ano eleitoral, é um ano que pode haver muitas mudanças, muitas surpresas, então que a gente realmente antecipe essa comercialização, pelo menos 40% da safra, esperando obter sempre um cenário positivo para que o nosso estado avance, assim como os demais produtores também aí do nosso país. Roberta, voltando aqui no nosso papo, e eu vou entrar nessa questão ainda das eleições, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Março agora e abril serão meses de intensa disputa pela soja brasileira, trazendo aí volatilidade ao mercado e oportunidade de negócios na Bolsa? Olhando o mercado, o que a gente pode falar, hoje a gente tem a B3 como referência do milho, que ele precifica muito o milho no Brasil, então é uma referência para todo tipo de comercialização, utilizando essas ferramentas de mercado. Quando a gente começa a observar toda essa tendência de mercado, a gente vê que
como a gente pode ter realmente uma quebra aí na oferta, do outro lado, a demanda, como estará a China? Já tem alguns estudos de que a China vai diminuir um pouco a demanda dela. Quando você tem uma demanda um pouco menor, porque a China é o país mais populoso, é o que mais consome, então isso pode afetar, mas ao mesmo tempo você tem uma quebra de safra aqui no Brasil, Argentina, Paraguai, então os maiores produtores de soja aqui estão com uma safra menor, e nós temos um consumo interno, nós temos uma demanda interna para a indústria, esmagamento, como eu já falei antes, a gente tem também de alimentação, né, de própria ração, então você tem uma demanda alta interna, mas você também pode ter essa demanda de exportação que pode abrir uma janela de oportunidade. Então, podemos dizer, o mercado está precificando o quê? Quando a gente já está colocando oferta e demanda ali, o compra-venda, ele está precificando uma alta. Quando tem uma alta, é porque pode ter uma oferta menor do produto. Então, agora é o momento, de novo, de observar e tentar pensar nas possibilidades. Então, próxima safra de soja, como é que a gente vai pensar na precificação? Como vai ficar o dólar? A gente está vendo o dólar, o real se valorizando. Então, como que a gente consegue fazer essa avaliação? Porque hoje, quando a exportação da soja ela é precificada em dólar, mas o produtor, ele recebe em real, então é real por saca. Então, ele teve, quando a soja, ela sofreu uma queda na cotação, ele acabou ganhando porque o real se desvalorizou e foi uma das moedas que mais se desvalorizaram no ano passado. Então, ele teve essa precificação e conseguiu o retorno financeiro por conta do dólar, que dentro da precificação da soja, a gente olha sempre soja Chicago, a gente olha o basis, que é o prêmio, que reflete o valor da soja aqui no Brasil, que é mais ou menos o valor da soja Chicago, e também o dólar. Então, é super importante olhar esses três fatores. Então, ok, agora o preço de Chicago, o prêmio está maior aqui, então vai abrir essas oportunidades de comercialização, essa janela de oportunidade, como a gente fala na comercialização, mas é preciso acompanhar o mercado, sim, é preciso ter informações que são válidas, e o que eu sempre reforço, Ângela, os produtores têm que ter um planejamento financeiro, eles têm que olhar as oportunidades, eles têm que entender o custo deles de produção, essa paridade do fertilizante com o preço do grão, da soja, por exemplo. Então, agora é o momento dele revisar, dele entender quanto que ele está pagando menos saca para comprar esse fertilizante, ou ele vai pagar mais sacas para comprar esse fertilizante. Então, é interessante ele olhar esse movimento no mercado para saber quando ele comprar esse fertilizante e já negociar antecipadamente, porque a gente tem várias incertezas no ar, várias incertezas políticas, um ano de eleição que, por si só, já traz bastante volatilidade no mercado, e toda essa questão de demanda também, né, de oferta e demanda que pode implicar, fora o clima. Então, o produtor tem um risco a céu aberto e tem que entender como ele pode gerenciar isso para ele não sofrer perdas e não ter uma rentabilidade, não sofrer uma perda de rentabilidade. Então, ele precisa garantir a rentabilidade, pelo menos cobrindo o custo dele. Exatamente. O clima está muito em alta, né? Impactando demais aí a situação do produtor rural brasileiro. A gente comentou aqui no último podcast que a Laninha aí já atingiu a sua maturidade, ela já está dando sinais, né, que durante o outono ela já vai enfraquecer, nós não vamos ter mais a influência desse fenômeno na estação do inverno. É claro, a gente anda acompanhando, né, todos os modelos de previsão, acompanhando aí a trajetória da Laninha, mas é isso que está apresentando para a gente agora. Mas o fim da Laninha também não quer dizer que vai virar chave rapidamente e tudo vai mudar, né? É importante que o produtor rural ele sempre esteja atento às informações meteorológicas para a tomada de decisão no campo. Isso é muito importante.
né? Porque o que a gente observa atualmente é muita chuva na região centro-norte do país, deixando aí, até atrapalhando a colheita da soja, com umidade, excesso de umidade muito excessiva, né, no grão, e lá no sul do Brasil a gente vê a seca, a estiagem prejudicando os produtores. Então a gente vê esses dois polos diferentes. E a gente pode agora, nos próximos dias, e até nesse março, ver o retorno da umidade no sul do Brasil, que a gente está observando, e aí a gente fica ali olhando como que o clima vai se posicionar. Mas o produtor é importante, sim, que ele fique de olho nas condições do clima, porque ele já sentiu no bolso que esse impacto do clima, desde lá do ano passado, a gente já vê, né, esses impactos atingindo o trabalho no campo. Então, se a gente pensar que a gente vai entrar nessa fase de eleições no segundo semestre, você acha que o produtor ele deve aproveitar e vender, né, o que ele pode, né, adiantado no trimestre de março, abril e maio, seria uma boa jogada? Olha, Ângela, tudo eu acho que é muito relativo você fazer uma análise, porque cada um tem um custo envolvido, cada um tem um momento, então é difícil você falar de uma maneira geral. Então, quando você olha, cada um tem um comprometimento, tem um pagamento para ser feito. Então, naquele momento, ele precisa vender para cobrir esse pagamento que ele precisa fazer, seja de maquinário, seja de insumo, de sementes. Então, cada um é uma análise diferente. É por isso que eu sempre reforço, é importante ter, sim, um consultor de confiança, alguém que está analisando o mercado, alguém que está compreendendo toda essa movimentação, para que possa fazer esse tipo de orientação. Porque não adianta a gente falar, olha, utiliza, vende isso, vende, porque pode não fazer sentido para o produtor do Paraná e do produtor lá do Mato Grosso. Pode ser que do produtor de Matopiba, para ele seja mais interessante, porque ele exporta por Itaqui, e o custo de logística, o prêmio ali, o que ele vai ter que pagar, vai ser menor, então faz sentido. Então a gente tem que avaliar caso a caso. O que eu sempre digo, existem vários consultores no mercado, inteligência de mercado, e é importante o produtor olhar para a sua área como uma empresa. Ele não tem que enxergar mais, eu sou um produtor, estou aqui. Não, ele faz parte de uma cadeia, a cadeia do agronegócio. E se ele tem que observar e se entender como empresa, para isso ele tem que ter o planejamento financeiro, ele tem que entender quantas sacas ele gasta para produzir, e essa saca, sem dúvida nenhuma, ele tem que tomar uma decisão, porque se ele gasta para produzir 10 sacas de soja, e aí, de repente, quando ele vai vender as 10 sacas de soja, está abaixo do preço que ele gastou para produzir. Então, assim, tem que observar isso, porque se não observar, o que a gente vê, o que eu observo, Ângela, assim, isso é uma opinião da Roberta, tá, o que eu vejo, analiso o mercado, não representando nenhuma empresa, só para ficar bem claro aqui, eu vejo que tem uma mudança no mercado nesse sentido. A gente vê filhos assumindo empresa, voltando para as fazendas, filhos e filhas, as esposas também começando a tomar conta da administração, começando a organizar realmente a casa, começando a fazer esse tipo de movimentação. E isso é muito importante, porque tem alguns que falam, mas eu sou pequeno, só planto 2.000 hectares. Gente, 2.000 hectares é muita coisa. Assim, para você ter uma ideia, os produtores nos Estados Unidos, eles plantam 400 hectares e já se acham grandes, já tem um silo para realmente armazenar grão ali na propriedade. Então, eles se enxergam realmente como empresários. Então, eu acho que o produtor do Brasil tem que trazer isso para ele, incorporar isso para ele também, porque se ele não fizer isso, em alguns momentos, se ele não tiver esse planejamento financeiro, ele pode sair do mercado. Ele pode ser aí, engolido por um maior. Por quê? Porque simplesmente se ele não fez esse gerenciamento de risco, ele não protegeu a rentabilidade dele, ele não entendeu que o mercado não vai ser assim, meu Deus do céu, nossa, porque chove, por favor, porque chove.
não é, hoje a gente tem ferramentas, né, que podem fazer com que o produtor possa dormir tranquilo, né, e não ficar acordado à noite esperando se vai chover ou não, se ele vai conseguir pagar os custos dele com a produção de soja, de milho, de algodão, que seja de café. Então a gente vê isso muito, e essas invertidas no mercado, e a gente viu isso no café no ano passado, viu no milho. Então, se ele não tiver uma gestão financeira, se ele não tiver preparado para essas invertidas do mercado, ele realmente pode sair do mercado, né? E isso é algo que prejudica todos de uma maneira geral, porque se a gente começa a pensar nessa cadeia do agro e como que a precificação é importante, a gente pôde ver o preço do café, teve uma quebra do café o ano passado, muito grande na safra, por causa da bianualidade, depois também a questão do clima, que você bem acompanhou, então, geadas, né, quando a gente imaginou, sim, enfim, e aí isso não dá para você controlar, você consegue observar, você consegue utilizar ferramentas, que nem a Climatempo, você consegue acompanhar isso, sim, mas como você precificar isso? Então, como você se preparar para isso? Como você vender antecipado? Como você utilizar a bolsa a seu favor? Como eu sempre digo, essas ferramentas de comercialização, porque senão, se isso não vem lá da ponta, se essa consciência não vem da ponta e não passa, porque passando para a indústria também está fazendo esse tipo de gestão de risco, se não tiver esse tipo de planejamento financeiro e gestão de risco desde o começo, a gente paga mais caro. Vai chegar na gente. Como a gente vê o café aumentou 20%, 30% para a gente quando a gente viu e foi comprar. Então, a gente acaba pagando mais caro por algo que, se tivesse uma gestão de risco lá, desde o começo, um planejamento financeiro, esse impacto seria menor. Não vou dizer que ele não existiria, mas ele seria menor, porque teria esse planejamento, né, que eu repito bastante, mas é muito importante a gente ter esse tipo de gestão. Roberta, a gente estreou um quadro novo aqui dentro do podcast Agrotalk que chama Alô Produtor. Esse quadro, ele faz aí uma conexão entre o produtor rural que está no campo até a sociedade, até quem está na cidade. Então, nosso convidado de hoje do Alô Produtor é o Fabrício Nascimento, e ele produz leite no Rio Grande do Sul e um pouquinho de milho também. Vamos ouvir, então, o quadro de hoje com o Fabrício Nascimento. Olá, meu nome é Fabrício Nascimento, eu sou produtor de leite em Joia, na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. E como produtor de leite, trabalhamos bastante com o cultivo de pastagens e de milho para silagem, os quais vêm sofrendo muito com a severa seca que está assolando o nosso estado. A nossa região vem enfrentando um déficit hídrico desde setembro, então está bem complicado. O milho safra foi bem ruim, o milho safrinha agora a gente já plantou, mas está torcendo para que chova, para que consiga produzir alguma coisa. E as pastagens, essas aí, o que não morreu, não está conseguindo rebrotar por falta de chuva. Mas nos mantemos firmes na produção, não desanimamos, não desistimos da atividade e esperamos aí que o inverno seja meteorologicamente melhor para o produtor, que o clima colabore para que possamos produzir mais alimentos para os nossos animais e, consequentemente, mais leite, um leite de melhor qualidade para o nosso consumidor. Olha, muito legal esse quadro do Alô Produtor, né? Porque a gente faz essa aproximação, né? O produtor rural tem a oportunidade de interagir aqui, contar, né, para quem está nos ouvindo, seja em outros lugares, né, de produtores rurais espalhados pelo campo, mas também quem está na cidade, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos produtores rurais. Roberta, a gente está chegando no final do nosso podcast, mas eu queria que você deixasse assim uma dica de ouro para esse produtor rural, como o Fabrício, entre outros, que queiram, né, começar a investir na Bolsa. Qual que é a sua dica de ouro? A minha dica de ouro é: procurem um consultor, analisem o seu negócio e façam, sim,
algum tipo de gestão de risco. A gestão de risco não é para o grande, a gestão de risco é para o pequeno, é para o médio, para que eles possam crescer junto com o agronegócio, que é realmente esse grande mercado potencial para o Brasil. Então, façam esse tipo de consulta, entendam, porque a hora que vocês entenderem, vocês vão utilizar isso a favor de vocês. Não tenham medo, não é algo que está distante, é algo que está muito mais próximo do que vocês imaginam. Está aí para ser utilizado, são ferramentas importantes nessa questão de gestão de risco. E o que eu digo é, produzir uma arte, fazer hedge faz parte. Muito bem. Roberta, muito obrigada novamente pela sua participação aqui no Agrotalk. É sempre uma alegria ter você aqui com as suas análises aqui direto para o produtor rural. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo Agrotalk, parabéns por esse podcast que realmente sempre traz muitas informações importantes, pelo seu trabalho também, Ângela, e muito obrigada. Fico sempre à disposição. Obrigada eu, e até a próxima, viu? Até!